Estamos de volta, agora o relógio marca 2h50 pelo horário de Brasília e eu convido você a ficar muito bem informado na minha companhia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insiste que as ações e a economia americana vão subir, apesar da forte queda das bolsas em Nova York. Antes de deixar a Casa Branca com destino à Flórida, o presidente americano Donald Trump foi questionado sobre a forte queda dos principais índices de ações em Wall Street, após a nova etapa da ofensiva comercial. Acho que está indo muito bem. Foi uma operação como quando um paciente é operado, e é uma coisa grande. E eu disse que seria exatamente assim. Temos 6 ou 7 trilhões de dólares entrando em nosso país e nunca vimos nada parecido. Os mercados vão crescer, as ações vão saltar, o país vai crescer e o resto do mundo quer ver. Há alguma maneira de fazer um acordo? Eles tiraram vantagem de nós por muitos anos. Muitos anos estivemos do lado errado da bola. E vou te dizer uma coisa, acho que vai ser inacreditável. As bolsas em Nova York afundaram nesta quarta. O índice S&P 500 caiu 4,8%, seu pior dia desde junho de 2020. Nasdaq despencou 5,97% e o índice Dow Jones encerrou a sessão em queda de 3,98%. A ofensiva protecionista da Casa Branca não tem precedentes desde a década de 1930. Segundo analistas, os anúncios de tarifas foram muito piores do que o esperado. As medidas afetam o comércio mundial e geram preocupação em relação à economia americana. Especialistas alertam sobre o impacto na inflação e no crescimento econômico. E olha só, vamos falar sobre economia. O Banco Central anunciou mudanças no Pix. A partir de setembro será possível utilizar o Pix parcelado, que é uma espécie de empréstimo. Por meio do aplicativo do banco, a pessoa poderá pegar dinheiro emprestado, ou melhor, pegar o dinheiro e parcelar a conta. Em caso de compras, quem aceitará as prestações será o lojista, sem juros. E a partir de 1º de outubro, o cliente poderá denunciar também via digital os casos de roubo ou fraudes. O STF começou a julgar recursos contra a decisão, que tornou réus 3 deputados por suspeita de desvios de dinheiros de emendas parlamentares. Relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, votou para rejeitar os pedidos. Os recursos foram apresentados pelas defesas de 3 deputados, Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa. Os ministros da primeira turma do STF analisam os recursos contra a decisão que os tornou réus. Eles são suspeitos de desvios de dinheiro de emendas parlamentares. Na denúncia apresentada ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República afirmou que, em 2020, o grupo pediu ao então prefeito de São José de Ribamar, no Maranhão, o pagamento de propina de R$ 1.660.000. O dinheiro seria uma contrapartida à destinação de recursos públicos federais de mais de 6,5 milhões ao município, por meio de emendas patrocinadas pelos parlamentares denunciados. Segundo a PGR, a prática de envio de emendas após solicitação de vantagens indevidas se repetiu em outras cidades. O caso estará sob julgamento até o dia 11 de abril, se não houver pedido de vista, que concede mais tempo de análise ou de destaque, que leva o caso para o plenário presencial. Um homem foi condenado a 9 anos de prisão no Mato Grosso do Sul. Isso porque ele matou uma mulher e atropelou outras 5 quando participava de um racha em uma movimentada avenida. Quem vai nos trazer os detalhes deste caso é o Wellington Pael. A condenação saiu 3 anos após o acidente que aconteceu no dia 16 de abril de 2022. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual aponta que William Goss Abade, de 39 anos, e Oliver Richter Ferreira Siebra, de 22 anos, teriam tirado um racha na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande, capital aqui do Mato Grosso do Sul. Essa via costuma ser bastante movimentada durante o dia, mas quando o acidente aconteceu era madrugada e na pista havia somente os 2 carros que eles estavam. Desde a fase inicial do processo, laudos periciais e depoimentos indicavam a participação da dupla em uma disputa de velocidade. No momento da batida, o velocímetro do carro de William travou em mais de 100 km por hora, quase o dobro da velocidade permitida na via. Além dele, tinham mais 6 pessoas dentro do carro. 5 ficaram feridas e Roberta da Costa Coelho, de 25 anos de idade, morreu na hora.
Ela e William não se conheciam. Roberta pegou carona com ele quando saía de uma tabacaria. Em 2023, foi decidido que o caso iria a júri popular. William e mais 3 das vítimas foram ouvidas durante a audiência no tribunal do júri e negaram a disputa de racha. Na versão deles, o que aconteceu foi um acidente quando William tentou desviar de uma curva e perdeu o controle do veículo batendo em um poste. Os jurados decidiram então desclassificar o crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar, para homicídio culposo qualificado na direção de veículo automotor, além de lesão corporal contra 5 vítimas. A pena dele é de prisão em regime fechado, suspensão da habilitação e proibição de obter nova permissão para dirigir. A defesa vai recorrer da decisão. Já Oliver, que estava em um gol, afirmou ao júri que mesmo com os carros encostando um do lado do outro na pista antes do acidente, não houve convite para a racha. Ele seguiu pela avenida quando deu seta para virar para outra rua, mas antes disso reduziu para esperar que o Ford Ka, em que estava o William, passar porque ele estava em alta velocidade. Oliver respondia por omissão de socorro, disputa automobilística e condução de veículos sem habilitação. Mas como o júri desclassificou os crimes que eram atribuídos a William, essas acusações que haviam contra Oliver também foram desconsideradas. E ele acabou condenado a 1 ano e 6 meses de prisão e teve a carteira de habilitação suspensa. Um grupo de golfinhos apareceu ao lado de remadores na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E para a felicidade de muitos, o momento foi registrado. Na manhã da última quinta-feira, por volta das 7h30 da manhã, remadores de canoa havaiana foram presenteados pela aparição de um grupo de diversos golfinhos. A cena aconteceu na altura da Prainha da Glória, na Baía de Guanabara. Segundo informações de especialistas, os animais são de espécie nariz de garrafa e estavam na costa do rio aproveitando para se alimentar. A espécie costuma frequentar baías costeiras durante o verão e o começo do outono. Geralmente, eles nadam em grupo, durante a madrugada ou no início da manhã. Os golfinhos nariz de garrafa podem chegar até 3 metros de comprimento e costuma pesar mais de 200 quilos. Ao contrário do que muitos pensam, a Baía de Guanabara não está morta. Ela possui muita vida, como peixes, e esses golfinhos entram para se aproveitar disso. Os remadores aproveitaram o momento para apreciá-los de camarote. Bom, gente, nós chegamos ao final de mais uma edição. E eu não sei se você já estava aqui no nosso Jornal da Meia-Noite, mas eu falei sobre começar uma nova semana e um novo ciclo. É sempre uma chance para recomeçar. E vamos começar falando um pouco mais sobre amor. Demonstre amor, fale sobre amor para as pessoas que você ama. É sempre muito bom isso para que a gente consiga ter um mundo mais calmo, um mundo mais em paz. Hoje eu gostaria então de começar esse propósito e falar que eu amo muito os meus pais, meu irmão, minha namorada, minhas cunhadas. Sem vocês, o meu mundo não seria o mesmo. Eu amo muito vocês. Então, hoje, comece o seu dia falando que você ama alguém. É sempre muito importante, você vai fazer muito o dia dessa pessoa. Se você perdeu alguma das nossas edições, seja da madrugada ou então do nosso final de semana, é só ir no nosso canal do YouTube. Basta você acessar, curtir, compartilhar e assistir quantas vezes você quiser. Agradeço novamente pela sua companhia. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau, tchau!